Queridos, então estamos agora nessa série de vídeos de Filhinhos à Paz, onde estamos compartilhando que a vida cristã é um desafio de crescimento. Como na vida natural, o natural é a gente nascer de novo, como vimos em João 3, como vimos em João capítulo 1, todo aquele que nele crê nele, não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceu de Deus, se torna filho de Deus. Como filho de Deus, a gente começa uma vida como uma criancinha, como filhinhos. Mas 1 João, capítulo 2, versículos 2 a 14, que é o texto da base hoje, nessa série, nós temos que ser jovens, temos que chegar a ser pais. Então eu queria, esse processo está bem claro, eu queria assim reforçar em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É bem claro o texto de Filipenses, todos conhecem de cor, né? Deveriam, né? Tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a vida cristã verdadeira, não a religiosa, de evangélico, de frequentar culto, de ter um ministério na igreja, e o seu caráter, as suas atitudes ainda são de crianças, de filhinhos. Não é isso. Está falando, pode começar assim, mas a obra que Deus começou na vida dos seus filhos, Ele quer aperfeiçoar, completar, amadurecer até o dia de Jesus Cristo. Então é isso que nós estamos vendo. Então eu queria dar uma ênfasezinha em filhinhos, a característica no texto que nós lemos, 1 João 2, né? Fala de filhinhos, vocês, os seus pecados foram perdoados por causa do nome dele. É aquela alegria de quem nasce de novo, sente que o peso do pecado, aquelas coisas que estavam lá dentro de nós, foram perdoadas por causa do nome de Jesus. E identifica também 1 João 2, versículo 13 e 14, que fala de novo de filhinhos, fala: vocês venceram o maligno. Aliás, jovens, vocês conhecem o Pai. É aquela primeira alegria de ser filho de Deus. Mas quais são as características dos filhinhos? Crianças em Cristo. Eu queria ler com vocês então, capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, peguem na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3. Descreve um pouquinho do que é ser criança em Cristo. Tem outros textos também, tá? Eu não quero me ater muito nesse item. Irmãos, versículo 1, tá? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Uma igreja que tinha todos os dons, se você ver no capítulo 1, nos próximos capítulos, que tinha todos os dons, mas havia ali alguma coisa que eles permaneciam crianças. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Opa! Então parece que o que 1 João fala, filhinhos, jovens e pais, é uma realidade. A criancinha não pode ter alimento sólido, só leite. Paulo está falando aqui, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. E de fato vocês ainda não estão em condições de receber o alimento sólido. Versículo 3. Porque ainda são carnais, crianças, como falou no versículo 1. Qual é a característica de ser carnal, criança em Cristo? Porque visto que a inveja, algumas versões dizem ciúmes, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Aqui é uma das características de criança, que criança vive brigando por qualquer coisa, vive discutindo: esse é meu, não, esse é meu. Como no natural, em Cristo, aqueles que nasceram de novo podem tornar-se criança a vida inteira, porque tem ciúme, tem divisão no coração,
É contra um, a favor de outro. Aqui inclusive fala de liderança. Quando você diz eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Não sois carnais, crianças em Cristo? Então, temos que crescer ou não temos que crescer? Aquele que começou boa obra em nós, vai aperfeiçoá-la na sua vida? Ou você continua ainda discutindo, brigando com tudo e com todos na sua casa, na sua família, no teu trabalho, na escola, na família cristã, na igreja? Ei, continua criança? Ou se transforma em jovem? Então, como podemos crescer? Como podemos deixar de ser criança? Uma coisa está aqui, deixar dessas divisões que a gente vê tão crescendo no meio da igreja. Vamos ver então como crescer. Mateus 28, 18 a 20. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixou a última ordem, que ele já disse então como que a gente vai crescer, tá? Como uma criança, ela só vai amadurecer se ela aprender a obedecer. Pais que mimam muito as crianças, pais que não educam as crianças, não dizem não cumprem o que a palavra diz, não passam a vara quando necessário, deixa a criança fazer tudo o que quer. Não tem, está com 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, continua sendo uma criança. Você conhece alguns, não sei se você é uma dessas pessoas que continua crianças com essas características. Mas como é que a gente cresce? Aqui Jesus disse, é obedecendo. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles, antes de subir aos céus, dos 11, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso a maioria faz. Vai, prega o evangelho, batiza, mas agora vem o importante. Para uma criança crescer, se tornar jovem e se tornar pai, Jesus dá o segredo aqui agora, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. Está entendendo? Se a gente não aprende a obedecer, se a gente não tem alguém, um pai espiritual, alguns chamam de discipulador, que não é apenas um método, é um princípio. Se não tem alguém que cuida de nós, nos ensina a obedecer pela palavra, tudo que a palavra diz, e se você não tem uma atitude de criança obediente, você vai continuar criança. Se você não procurou ainda alguém que te ensine a obedecer, que te ensine a crescer, para que você possa fazer o mesmo com outros depois. Então, querido, você continua criança. Briguento, reinento, resmunguento, fazendo manha, batendo pé, não formando ninguém em sua volta, porque continua criança. Então, o processo de crescimento, um dos textos que deixa bem claro é esse: obedecer. Tem que ter alguém sobre a minha vida para que eu obedeça, aprenda a obedecer. E Jesus vai estar com a gente que obedece e que ensina a obedecer todos os dias, até o fim dos tempos. Está entendendo? Outro texto que nos mostra claro como a gente pode deixar de ser criança e crescer é Efésios 4, versículos 11 ao 16. Efésios 4, 11 ao 16. Coríntios, já passou. Efésios 4, 11 ao 16. É um texto muito sério também, muito claro. Fala dos ministérios, que diz, ele designou Jesus, alguns para apóstolos, outros para profetas, tudo no plural, não é um super-homem. Ele tem que ter gente do lado dele. Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, olha de novo, Jesus, por que ele coloca líderes nesses ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com o fim, versículo 12, de preparar, ou outros de
catartismos, ato de tornar perfeito, crescer, amadurecer, preparar os santos para a obra do ministério. Está aqui, reafirmando tudo de novo. Todos têm ministério. Todos os que nasceram de novo vão passar por um período de criança, mas tem que chegar a ser jovem e tem que chegar a ser adulto e exercer um ministério de cuidar de outros, de gerar outros pais. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Preparar os santos todos para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E olha só agora, no versículo 13, como tudo isso fica claro. Até que todos alcancemos a unidade da fé, todos, é um crescimento de todos juntos, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Repita comigo, maturidade. Deus quer nos tirar, não podemos continuar crianças briguentas, renhentas, resmunguentas, murmuradores, sem paz. Você precisa de pai, você precisa de um abraço, você precisa de uma palavra de repreensão, você precisa de alguém que te leve à maturidade. Jovens, pais, até que cheguemos a uma maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos ver logo na frente, quando Paulo diz isso, sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então é um nível de maturidade, começo como Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Vou ser criança como Cristo foi, mas eu vou exercer o ministério de levar filhos para o Pai. Eu vou ser pai de gerações. Você vai ser pai de gerações, mas antes você precisa de alguém. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não como títulos, como função, com o encargo de aperfeiçoar os santos para os ministérios, todos, para levá-los à maturidade. E continua o versículo 14 agora. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Está bem claro. Não estou forçando o texto. Temos que ser criança, sim, mas não podemos continuar criança. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá pelo vento de doutrinas e pela astúcia de homens que induzem ao erro. Olha só, irmão. E hoje você acessa na internet um monte de gente falando coisas bonitas, mas tu não vai ver na Bíblia. E aí se apega a essas pessoas que você não conhece, não sabe quem são, falam bonito, mas tu não conhece a vida deles, não conhece o casamento deles, a família deles, não conhece os filhos deles, fica ouvindo um monte de coisa linda. Você precisa de alguém perto de você, que seja referência, que assuma a você como um discipulador, como um pai espiritual, que te ensine a obedecer, para que você não seja mais criança, levado por vento de doutrina, mas alcance a maturidade e chegue a ser pai de gerações também. Vamos ver mais no próximo vídeo. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, procure logo. Diga a Deus, eu preciso de pai. Eu preciso de alguém que me ensine a obedecer, que me tire desse estado de criança, para que eu seja um jovem, vença o maligno. A palavra de Deus permaneça em mim, mas eu quero ser pai. Quero ser pai de gerações, como estamos vendo aqui. E vamos ver a seguir, em nome de Jesus, no próximo vídeo.